Já clica no botão de se inscrever e dar o like para não perder nenhum corte do MBL. E bom vídeo! Vocês querem mudar um pouquinho e vamos falar um pouco de Renan Santos? Opa! Finalmente! Alguma coisa pra fazer a gente feliz? Manda o pai aí. Aqui. Recentemente o Serjão, ele desafiou um político a ir lá no Redcast e falar o que é terras raras. E aí, né, temos esse belíssimo edit Põe o aqui. chefe. A única pergunta que eu faço pra... A única... Peraí. Aí. Cut. Acho que... agora foi. Aí. A única pergunta que eu vou fazer pra qualquer político hoje, cara, é... Qual é o seu plano para as terras raras? Primeira pergunta é, você sabe o que é terras raras? Essa é a minha primeira pergunta. Porque eu duvido que tenha político que saiba. Duvido. Eu desafio aqui, ó, no Redcast, qualquer político a sentar aqui, a sentar aqui comigo para falar o que são terras raras. Porque eles não sabem. Bom, o Brasil, eu volto a colocar diagnóstico, eu já havia comentado, o mundo está em crise, o Brasil tem um dos maiores territórios do mundo. Eu dou esse exemplo sempre que ele choca as pessoas. Em termos de território gigante, população de mais de 120 milhões de habitantes e economia de pelo menos, sei lá, 1 a 2 trilhões de dólares, você vai ter algumas nações que são Rússia, China, Índia, Estados Unidos, vamos botar a União Europeia como um bloco e Brasil. Qual desses não tem bomba atômica? Só nós. O Brasil tem recursos hídricos, ele tem recursos minerais de toda sorte, ele tem terra agricultável, sol, nós sempre contemos o sol, porque o sol permite 2 safras por ano. Sol, vento. Então a gente tem muitas fontes de energia, um país abençoado nesses termos. O Brasil vai ser disputado geopoliticamente no mundo em crise? Sim. A ordem de 45 então o Brasil precisa se armar. Ponto. Isso é um fato dado, o mundo está se armando, a Alemanha começou a se armar, e nós vamos precisar se armar. E nós somos abençoados. Assim, o Brasil faz tudo errado, mas sempre vem uma chance. Com as terras raras, há um elemento que nos entrega uma nova oportunidade. E por quê? Boa parte das tais terras raras, dos componentes ali da tabela periódica, tem propriedades luminescentes, magnéticas ou catalíticas. Na prática, você pode usar boa parte disso para fazer drone, para fazer armas de altíssima precisão, semicondutores. Então, as terras raras, que são muito raras e que vão obrigar os Estados Unidos a ter uma relação especial com a gente, elas abrem uma oportunidade para a gente montar uma cadeia bélica em parceria com transferência de tecnologia aqui. Isso pode significar um alinhamento estratégico a um grupo de nações, pode ser com o tal do Ocidente. E isso pode significar, com transferência de tecnologia, a criação de uma indústria bélica aqui moderna que faça a gente começar a pegar o gap. Eu ainda nem falei da parte da bomba atômica. Só da gente pegar o gap de começar a ter armas de última geração, estou falando de drones, estou falando de equipamentos militares com baterias de alta duração. Tem elementos eu tô tentando decorar uns disprósio aí, que atuam muito nisso e funcionam bem. Aí a gente começa a se recolocar no jogo bélico com tecnologia. Mas isso só vai ser feito com transferência de tecnologia. Temos que reativar boa parte da indústria bélica nossa que foi destruída na região do Vale, no Vale do Paraíba. A Vibras é um exemplo disso. E nós temos que coordenar forças para que a gente restitua nossa indústria bélica e aí sentar na mesa com aliados internacionais e falar, eu vou precisar ter uma arma nuclear. Eu preciso ter uma arma nuclear, vou fazer uma nuclear e começar a pesquisar arma nuclear. Até porque nós temos urânio. E nós não temos que ter vergonha de falar isso. Senão, a gente tem que falar, não quero ter grandeza, eu quero ser um país engraçado, futebol, cerveja. E tá, beleza. Esse país vai ser dominado politicamente, ele vai ser submisso politicamente. Eu quero, em 30 anos, a gente tá não no jogo da submissão, mas no jogo da dominação. Dominância. Não uma dominância de invadir país, nada. Mas um país que é respeitado e impõe sua visão de mundo e seu jeito de ser perante as outras nações, como tem que ser. Gente, que orgulho de fazer parte da mesma trincheira que esse cara. Sério. Sério. Você não vê nenhum pré-candidato à presidência falando as coisas que ele fala. E aí o cara é simplesmente um gênio. Você vai falar de crime organizado, ele tá falando de crime organizado. Você vai falar de desprósio, o cara tá falando de desprósio. Não tem nada que você pergunte pro Renan, ele não sabe te responder com excelência. Cara, realmente tenho muito orgulho de fazer parte do MBL. Exatamente, exatamente. E assim, eu fui na casa dos meus pais no domingo, né, que foi Dia das Mães, e a gente sentou no sofá e a gente simplesmente estava assistindo edits do Renan. Então eu assisti de novo a entrevista dele lá no Morning Show. Aí ele falando assim, tem uma hora que o pessoal pergunta pra ele, quem que te inspira? Ele, então, o Alexandre da Macedônia, filho do Felipe da Macedônia. Eu fiquei assim, mano, sabe, se você perguntar pro Flávio quem inspira ele vai falar, meu pai, que tá preso, é um merda.
Sabe? Quem me Você inspira, pergunta Jair pro Lula, Bolsonaro. ele não- sei lá quem inspira o Lula. O Lula, ele tem ali um alter ego que ele acha que ele se inspira a ele mesmo. Ele é a melhor pessoa do mundo do universo. A 51 inspira ele. Entendeu? Aí você vê o Renan falando, então, Alexandre da Macedônia, filho de Felipe da Macedônia, falando de desprósio. Aí não tem nenhuma pergunta que você consegue encurralar o cara é simplesmente inteligentíssimo. Ele tem a técnica, ele tem o jeito de falar, ele tem tudo pra ser o melhor presidente que esse país já viu. Tudo. A gente já perdeu a chance, eu vi o pessoal pedindo bastante aí, o edit do Enéas. Você já achou o edit? Achou, mas... Vê que eu acho que o Riso deve ter dado um RT no Instagram. Não, eu tenho aqui, mas... Aí, o que acontece? Eu ouço muitas pessoas falando que... nossa, poxa, na época a gente perdeu a chance de votar no Enéas, que era uma pessoa qualificada, tudo. Assim, o Renan não se inspira no Enéas. Tem algumas ideias parecidas, porque o Enéas também pensava, claro, na questão da bomba atômica, na questão de outros pontos de ser uma pessoa muito inteligente e técnica, querer mudar o Brasil de verdade com planos reais. Aí, hoje em dia, a gente vai ter a chance novamente de votar em uma pessoa com esse nível de excelência. Está gostando do vídeo? Inscreva-se para apoiar o canal e ajudar a chegar a mais pessoas. Com esse nível de excelência, a gente não pode perder essa chance de novo. Para que a gente não olhe pro passado depois e pense assim, puta, a gente teve a chance de votar naquele cara, a gente votou, sei lá, no Lula ou no Flávio Bolsonaro. O rachador profissional. Sabe? Tipo, eu votei no Flávio Bolsonaro. Por quê? Ele é um merda, ele é só um merda. A pauta dele é copiar o Renan, porque agora ele também começou a copiar o Cara, Renan. e na cara dura mesmo, né? Na cara lata. Mas nem treme. Não treme. Não, E- mas não tem um molho em você, Flávio, Não tem desculpa. molho. No Renan, é que o Renan... Brilha, no Renan brilha. No Renan brilha. O Renan farma aura. o Renan, Áurea é farmador foda. de aura profissional. Farmador de aura. Oficial. E Eu sei aí, que eu do vou outro olhar lado, pra a trás, gente eu não tem- vou me arrepender. Depois a gente tem o quê? O Lula, que tá aí a vida inteira e não fez nada. Eu vi até um meme esses dias dele É que ele chegando precisa de mais 4 anos. Ele chegando no Nordeste com a picanha, assim, falando, gente, dessa vez é sério. Pô, gente, companheiros e é companheiras. sério. A gente tem a chance de fazer uma coisa diferente esse ano, a gente precisa fazer. A gente não vai ter esse gap de novo. A última vez que a gente teve esse gap foi lá, no Enéas. Entendeu? Porra, não dá. Bom, a pedidos do chat ensandecido, temos aqui o react do Enéas. Orlando do edit Lima do e Enéas. Felca Ehring. Obrigada, gente. Ontem, no Rio de Janeiro, o deputado federal Enéas Carneiro, do PRONA de São Paulo. O tempo revela muita coisa. Durante muitos anos, o Brasil riu do Enéas. Mas o tempo passou e muita gente começou a perceber que vários alertas que ele fazia sobre corrupção O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo. sistema político, Ou se vou falar de uma figura que ele escolhe, repugnante, um político profissional. Ele nunca está fora do poder. Para ele, qualquer cargo serve. e soberania nacional, O neoliberalismo é só para os Estados Unidos. Porque eles defendem, o Japão se defende, os Estados Unidos se defendem, a Inglaterra se defende, a Alemanha, todos se defendem. Naquilo que é estratégia para eles. não eram tão absurdas assim. A posição nossa é corrigir a espinha dorsal. De cima a baixo, em todos os escalões. Hoje vejo algo parecido acontecendo com Renan Santos. Alguém que escolheu enfrentar narrativas dominantes E a crise que o Brasil passa é uma crise de republicanismo, de compromisso em fazer a coisa pública pelo bem público, pela nação brasileira. Fica todo mundo jurando a bandeira, mas ninguém sabe o que é o papel que o Estado tem que ter. questionar o sistema político, O Brasil que trabalha e produz está na mão de políticos que exploram a própria população dos seus estados, se apropriam dos recursos dos outros estados da federação e mantém gente desse tipo de corrupção. Não existe democracia na maior parte das cidades do Brasil. e falar de temas que muita gente evita. Vamos fazer uma operação. A lei é enviada pelo Executivo, passa na Câmara, passa no Senado, é promulgada. Vou executá-la. Entra no STF e vem um despacho. Decisão injusta e ilegal não se cumpre. Pessoas que rompem o discurso dominante, primeiro são ridicularizadas. Muita ignorância. Pergunta desse jeito só dá pra entender assim. Fale qualquer coisa. Eu sou diferente. Para depois serem compreendidas por parte da sociedade. O dedite, hein? Quem fez isso? Quantas vezes atacamos quem denuncia o problema? Porque é mais fácil do que enfrentar a verdade. Isso foi uma revolução de ideias. De ideias. Esse edit é demais. Quem foi que fez esse edit? Tem várias páginas boas. Qual foi a página no que Insta. fez? Nossa, É esse o aí... Efesto, Parabéns, arroba Efesto. onças de sol. Não, parabéns Não, pelo edit. agora uma pergunta pra você.
Eu não sei se é isso que... Acho que foi um pouco. Que fez o Enéas não ser levado tão a sério na época. Que ele era uma figura muito caricata de si mesmo. O Bolsonaro era caricato. O Lula era caricato. Só que o Renan, ele é muito mais... Como eu posso dizer? Autêntico. Muito mais autêntico. Mas você acha que ele precisa criar algo caricato dele? Não acho. Eu acho que o Renan, com a personalidade dele, ele já é excêntrico. É porque parece que o brasileiro quer uma figurinha, sabe? Ele quer um personagem. Mas o Brasil, assim... a verdade é que, assim, as pessoas têm que acordar e parar de votar nas pessoas justamente por conta desse... Por causa de emoção. Por causa de emoção. Você tem que sentar, gente, é igual quando você vai contratar uma pessoa. Foi o exemplo que eu dei lá no Iron Talks com o Cestário e o Arthur. Pô, você vai contratar uma pessoa pra pintar a tua parede. A pessoa entrou dentro da sua casa, comeu suas coisas, fez tudo que tinha pra fazer, foi embora e não pintou a parede, ou pintou que nem o rabo dela. Você vai contratar a pessoa de novo? Não. Aí a gente tem o quê? O Lula aí 3 mandatos. Só dele. Fora o mandato e meio da Dilma que ele elegeu ainda. Então, assim, aí a gente teve Bolsonaro. Fez uma merda de governo. Tudo que ele prometeu como presidente, se ele tivesse cumprido, se ele tivesse feito as reformas que ele prometeu fazer, se ele tivesse feito uma gestão técnica, como ele se comprometeu, que ele falou assim, eu mesmo não sei de nada, eu lembro dele falando isso, eu mesmo não sei de nada, vou contratar pessoas técnicas pros ministérios. Se ele tivesse se mantido nessa postura, ele não teria se perdido e teria feito um bom governo, mas nos primeiros meses de governo ele se vendeu. Não teria perdido pro Lula. Ele se vendeu e ele foi o responsável por pôr o Lula de volta lá. Exatamente. Então, assim, você vê realmente o teatro das tesouras, que é um retroalimentando o outro, e a gente aí no meio falando, não, eu sou esse ou aquele, sendo que a gente tem opções melhores. Naquela época, poxa, as pessoas só tinham o horário eleitoral pra saber em que elas iam votar. Elas tinham que sentar, assistir 1 hora de horário eleitoral e decidir ali quem era a pessoa que ela ia votar em, às vezes, 15 segundos que a pessoa tava falando na TV, às vezes menos. Hoje vocês têm celular, hoje as pessoas têm acesso à internet, hoje as pessoas têm acesso a lugares para pesquisar, Instagram, TikTok. Procurem os políticos que vocês são interessados em votar. Vejam as propostas deles. Entendeu? É simples. É só você procurar e ver o que você vê um corte do Lula, vê um corte do Bolsonaro e vê um corte do Renan. E vê a diferença técnica uma entre diferença eles. gritante. Só que o problema é que o brasileiro ele tem preguiça de pesquisar. Exatamente. De pesquisar sobre o candidato que ele vai votar. Ou ele vai votar no papelzinho que deram no dia, porque sempre tem, independente de ser crime ou não. Ou ele vai votar porque, tá defendendo pauta aqui vai me dar picanha. Vai aumentar meu Bolsa Família. Essa aqui falou que... As pessoas deixam de pensar... Gente, a gente tem que pensar que nós somos seres sociais. Nós vivemos em sociedade. A gente tem que pensar o que é melhor para o coletivo. E não o que é melhor para mim. Eu não posso votar num político porque ele vai me dar picanha. Esse é o mal do brasileiro. Entendeu? Ele é individualista. Você tem que pensar que você é um ser social. Você deve escolher o melhor para a sua sociedade. Para ela ter o melhor. Poxa, você vê um presidente, um pré-candidato à presidência como o Renan Santos falando aí sobre enriquecer, sobre proteger o país, sobre, olha, nós somos o único país dentro das grandes nações que não tem proteção, que não tem bomba atômica. É uma questão de autoproteção. Agora, principalmente com essa questão das terras raras, a gente vai ser muito cobiçado internacionalmente. Por conta das nossas... A gente já perdeu no passado, porque a gente não tinha técnica para explorar patente lá no Amazonas. A gente perdeu. Os Estados Unidos têm um monte de patente de coisas que foram encontradas no quintal da nossa casa. Entendeu? E a gente vai deixar isso acontecer de novo com as terras raras. É um absurdo completo. E as pessoas... Eu ainda tenho esperança de que as pessoas vão acordar. Concordo com tudo. Assina embaixo. Assina embaixo, né, Gente, não. Agora eu vou contar. Boca de sandália, não. Eu vou contar. A gente tava aqui antes de começar a live. Eu sabia que ela ia ver. Eu falei que eu ia contar. Nossa, a gente tava aqui antes de começar a live. E aí ela falou assim, pediram dicas, tal. E eu falei assim, fica tranquila, a gente vai, é um bate-papo de boa, tal. Eu falei assim, o que eu faço? Quando eu esses tempos atrás, eu apresentei algumas lives com o Orlando. Aí tinha hora que o Orlando começava a falar alguma coisa que eu não entendia nada que o Orlando tava falando. Nada. O Orlando, começava a falar e eu aqui assim, ó. Cara de conteúdo, eu aqui, ó. Eu tava assim agora. Aí o Orlando, não é verdade, Ana? Nossa, perfeito, eu não tenho nada a acrescentar. Daí eu falei pra ela, você usa isso aí. Eu fiz de propósito, eu sabia que era a boca de sandália. Mas aí eu vou fazer isso, você vai falar eu vou fazer isso, você vai saber. Eu falei, sim, ainda vou falar na live. Então eu estou aqui falando pra vocês, tá?
Ai, cara, não, é porque a Ana foi excelente, não tinha mais o que agregar. Quer mais conteúdo assim? Clica no botão de se inscrever e nos vemos no próximo vídeo.